Existe uma diferença fundamental entre simular um abdômen definido e exibir a própria musculatura do paciente. A lipo-HD clássica faz uma simulação, a técnica que eu uso faz uma exibição. Hoje eu vou te mostrar exatamente porque isso muda tudo no resultado. Se você pesquisou definição abdominal cirúrgica com lipoaspiração, ficou com uma dúvida sobre por que alguns resultados parecem tão artificiais, exagerados e obviamente feitos, a resposta é a técnica utilizada. É diferente desenhar um músculo na gordura e revelar um músculo real que o paciente já tem. Entender essa diferença é o que separa uma decisão cirúrgica informada de uma expectativa frustrada ou de um resultado que vai te incomodar para sempre. Meu nome é Rafael Pacanaro, cirurgião plástico especializado no contorno corporal masculino. Nesse vídeo a gente vai ver a limitação da lipo-HD clássica e como funciona a lipoenxertia intramuscular guiada por ultrassom e por que esse segundo jeito de fazer é anatomicamente muito mais natural. E no final desse vídeo eu vou te mostrar o que acontece quando o músculo contrai depois dessa cirurgia. É algo que a lipo-HD clássica não consegue entregar, por uma razão técnica que você vai entender completamente ao longo desse vídeo. Antes de tudo, a lipo-HD clássica é uma técnica válida, tá? Bem documentada na literatura, com bons resultados para alguns perfis. O que ela faz? Ela remove a gordura superficialmente ao longo das linhas musculares, na linha alba, a linha central, as linhas semilunares, que são linhas um pouco mais laterais, também verticais, e nas intersecções tendíneas, fazendo aquele six-pack, os gominhos. Isso cria sombra nos sulcos e preserva volume nas projeções, onde a gente não tirou gordura. O efeito visual é de uma musculatura bem definida, mas tem uma limitação estrutural que precisa ser dita com honestidade. A lipo-HD clássica cria uma ilusão visual, é uma simulação. A gordura é manipulada para criar a aparência de músculo, mas o músculo em si não foi alterado. Não recebeu nada, não mudou. Em alguns casos, o resultado pode até ser convincente, mas quando o paciente se move, aquele músculo real que deveria se contrair não acontece com a gordura. Ou seja, o resultado estático pode até ser bom em alguns casos, mas não tem movimento. Dessa forma, pode ficar um pouco estigmatizado esse resultado. Resultados de lipo-HD muito marcados, muito simétricos, com sulcos muito pronunciados, tem uma característica estética que as pessoas ao redor aprendem a reconhecer e olham, tem alguma coisa estranha nessa barriga, não tá legal. Para o homem que quer melhorar sem se expor, quer um resultado que pareça natural, que não pareça uma cirurgia, a nossa técnica pode ser sim um diferencial real para você. É uma diferença de filosofia, né, por trás de cada técnica. A lógica da lipo-HD clássica é simular e não revelar a tua anatomia real. A técnica que eu utilizo parte de uma premissa fundamentalmente diferente. Em vez de manipular a gordura para simular o músculo, o objetivo aqui é aumentar a tua musculatura real, enxertando a própria gordura retirada dentro do músculo. O resultado assim não é uma ilusão de musculatura, é a própria anatomia do paciente que se revela. E como é que funciona então essa cirurgia? Ela tem duas etapas. A primeira etapa é a lipoaspiração das regiões que têm excesso de gordura. Flancos, abdômen, interno de coxa, braços às vezes. Essas regiões acumulam uma gordura de uma maneira desproporcional. Essa gordura removida, ela não é descartada. Ela é processada, decantada, purificada e vai ser utilizada na segunda etapa, que é a colocação dessa gordura dentro dos músculos, que são localizados com ultrassom feito durante a cirurgia. Essa visualização na hora garante bastante segurança, a gente sabe onde está colocando essa gordura, localiza essa musculatura e consegue ver o músculo crescendo naquele momento da injeção. E onde a gente pode fazer essa técnica? A gente pode fazer no músculo reto abdominal, aquele músculo central do abdômen que faz os gominhos. Também pode ser feito no músculo oblíquo externo, que é um músculo mais lateral, na parte inferior do abdômen. Outro músculo que fica muito bom com essa volumização é o músculo peitoral. E a gente também não pode esquecer dos braços, né? Ombros, bíceps e tríceps também se beneficiam muito com essa volumização. E o que torna essa técnica diferente? Primeira diferença, e mais importante, o resultado tem movimento. Porque aquela definição que você está vendo é músculo. Quando o paciente contrai o abdômen, o músculo também se contrai.
A gordura enxertada dentro desse músculo só faz ele crescer, mas toda a função dele continua preservada. É um músculo real. Já na lipo HD clássica, que desenha a gordura, não tem movimento. Segunda diferença que torna essa técnica mais natural são as assimetrias. O músculo reto abdominal, por exemplo, não é completamente simétrico. As assimetrias tornam o resultado mais natural, tornam o resultado menos estigmatizante do que uma grade totalmente proporcional e cria um resultado desarmônico, né, a visualização. A musculatura humana é naturalmente assimétrica. Um lado ligeiramente mais alto, maior, menor. As intersecções tendíneas têm alturas diferentes, por exemplo. E na lipo HD clássica, às vezes o cirurgião faz aquilo bem retinho, simétrico, quadrados mesmo na barriga, que fica muito artificial. É isso que dá o aspecto de feio. A simetria perfeita não existe na natureza. Já a lipoenxertia intramuscular respeita essas diferenças e essas assimetrias que já existem. E o resultado parece muito anatômico, porque é anatômico. E a terceira diferença que traz da técnica nossa da enxertia melhor é que a gente não vai ter esse estigma. Estigma que você bate o olho e já sabe que aquilo é uma cirurgia. Não condiz com o resto do corpo da pessoa. Quando a gente aumenta o músculo da pessoa com a própria gordura, a gente tem alguns benefícios. Essa gordura é própria da pessoa, nunca vai rejeitar. Além disso, a gente consegue entregar um resultado muito atlético e natural. Além disso, o músculo é altamente vascularizado, ele tem muita irrigação, muita oxigenação, ou seja, é um local ideal para tirar o tecido gorduroso de onde ele está incomodando e ele sobreviver nesse novo local, porque lá tem muita oxigenação, muito nutriente. Então a pega desse enxerto no novo local, guiado por ultrassom, ela é muito grande, pouco se absorve. Mas vamos lá, tem uma pergunta que quase todo paciente faz nesse ponto, e que merece uma resposta bem completa. O que acontece com a gordura enxertada dentro do músculo se o paciente emagrecer depois da cirurgia? Essa resposta é contraintuitiva, mas ela é mais interessante do que parece, e eu já volto a falar sobre isso com detalhes. Lembra do que eu mencionei no começo do vídeo? O que acontece quando o músculo contrai depois dessa cirurgia? Esse é um caso real de um paciente de 33 anos, que treinava bastante há 7 anos, tinha uma musculatura bem desenvolvida, mas ela não era aparente. Fizemos lipoaspiração dessa região que cobria a musculatura e o enxerto intramuscular guiado por ultrassom. Com 4 meses de cirurgia, a gente já conseguiu observar esse tipo de resultado. No vídeo ele contrai e a gente vê movimento desses gominhos. Você vê a musculatura real, com as assimetrias que existem. E a gente entende isso como natural. Não parece cirurgia. Isso é o que separa a exibição de uma anatomia real de uma simulação desenhada na gordura. A Lipo HD clássica entrega um resultado muitas vezes artificial. A técnica que a gente gosta entrega a sua própria anatomia. Agora vamos lá, sobre aquela pergunta, né? E se eu emagrecer depois da cirurgia? Olha, vamos lá. A gordura continua sendo gordura. Ela se comporta como se ela estivesse no local original. Se o paciente emagrecer significativamente, vai perder um pouquinho de volume. Mas as células de gordura continuam ali, podendo acumular ou liberar a gordura como ela faz em qualquer lugar do corpo. Mas o verdadeiro pulo do gato dessa técnica é que a gente dá preferência para fazer os enxertos com uma gordura mais estável. Sabe essa gordura do flanco, aqui das costas, que os homens têm, que mesmo emagrecendo ela continua? É uma gordura diferente, ela tem receptores diferentes. Ou seja, ela tem uma estabilidade. Mesmo que você entre num déficit calórico muito grande, ela acaba persistindo, ela acaba permanecendo. E essa característica vai para o lugar do enxerto. Ou seja, ela continua estável, diminuindo então essa oscilação de acordo com o déficit calórico ou o ganho calórico. Se você está pesquisando uma definição abdominal cirúrgica, a pergunta mais importante não é qual é a técnica, é qual resultado você quer. Quer uma definição pronunciada, marcante, evidente? A Lipo HD clássica pode sim entregar isso para você. Quer uma definição que se comporta como uma musculatura real, que se move quando o músculo move, que tem imperfeições naturais da anatomia humana, que ninguém ao redor vai conseguir dizer que é uma cirurgia? Daí a gente pode partir para as técnicas dos enxertos intramusculares. Me conta aqui nos comentários, antes desse vídeo, você sabia que existia diferença entre simular e exibir a própria musculatura? Faz sentido isso para você? A resposta aqui revela um nível de informação do público e me orienta nos próximos vídeos. Abriu uma luz na tua cabeça? Aquele resultado de Lipo HD que você tinha, que era artificial, que você nunca ia fazer, agora você viu que existe uma possibilidade que vai além. Essa técnica ela é nova, tá? Ela não tem mais de 5 anos, mas a gente já pratica ela há alguns anos. Me conta aqui agora se você realmente
nunca faria uma cirurgia de definição abdominal ou se agora você toparia fazer. No próximo vídeo eu vou detalhar o que é possível e o que não é possível para cada biotipo masculino, quando o objetivo então é a definição corporal. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder esse vídeo. Eu sou Rafael Pacanaro, cirurgião plástico especialista no contorno corporal masculino. Até o próximo vídeo.